Oi, gente. Boa tarde agora pra mim, né? Mas não sei que horário vocês vão assistir. Mas então, vamos começar aqui, né, a nossa aula gravada, visto que eu não pude estar presente com vocês ontem, na segunda-feira. Mas eu acho interessante também essas aulas gravadas, porque elas dão uma diversificada, né? Também não fica um tempo de aula tão estendido, tão às vezes cansativo. Aqui eu consigo também fazer uma simplificação de forma objetiva, mas sempre produtiva, né? Eu vou fazer uma breve reformulação aqui, reformulação não, recapitulação do que a gente viu, o último assunto que a gente viu, né? O último tópico que a gente parou sobre as funções orgânicas, hidrocarbonetos, né? E começar a mostrar a vocês mais dois subgrupos dentro dos hidrocarbonetos, porque assim, estamos vendo funções orgânicas, né? E aí demos ênfase aos hidrocarbonetos, que são subdivididos aí em 7 subgrupos. A gente viu alcano, alceno, alcino, aí paramos em alcadienos, que os alcadienos eles se diferenciam dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, justamente por ter na sua estruturação aí de cadeia carbônica a presença de duas ligações duplas, né? Consecutivamente, ele vai ter um infixo aí diferenciado. Deixa eu colocar aqui para vocês meu laser. Rapidinho. Pronto. Consecutivamente, ele vai ter um infixo aqui, ó, diferenciado, justamente por conta dessa presença aqui das duas ligações duplas. Vimos isso, tá, gente? Daí a gente aprendeu a nomear os alcadienos de acordo, né, com essas presença dessas ligações duplas e também alguns outros detalhes, porque os alcadienos temos duas formas de dar nomenclatura para eles, né? A primeira forma é quando a gente encontra uma cadeia carbônica onde tem as duas ligações duplas, que são características dos alcadienos, e também temos ligações simples. Quando isso acontece, eu tenho outras possibilidades, né, de alocar essas ligações duplas, né? Eu posso mudar essas ligações duplas aqui dos alcadienos de lugar pelas ligações simples, né? Posso trocar essa ligação dupla aqui para cá, né? E assim fazer as modificações. Quando eu tenho essa possibilidade, a forma de nomear os alcadienos é uma. Como que é? Primeiro, o que a gente faz? A gente conta os carbonos normalmente, né? E colocamos o prefixo referente ao número de carbonos, que no caso dos alcadienos aqui, desse exemplo, tem 5 carbonos, né? E o infixo para 5, o prefixo, desculpa, para 5 é pente, né? E daí a gente tem que fazer o quê? Numerar os carbonos. Como que a gente numera os carbonos? Vocês já viram, né? Que a gente começa a fazer essa numeração aí do carbono que está mais próximo à primeira ligação dupla, tá? Se eu não souber quem é o primeiro carbono que está mais próximo, você vai fazendo aí várias numerações. Você numera o carbono aí de várias formas diferentes, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do meio para o final, do final para o meio. Você vai fazendo umas numerações e aí, de acordo com as numerações, você vai dando os nomes para os alcadienos. O alcadieno que tiver aí a presença da ligação, das duas ligações duplas nos carbonos de número menor, esse é o nome correto do alcadieno, tá? Nesse caso aqui, por que tem 1 e o 3? Porque na numeração que eu fiz aqui, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, tá? Então, a ligação dupla está nesse carbono 1, a primeira, e a segunda está nesse carbono 3. Isso vocês já viram, tá? Estou só fazendo uma recapitulação aqui. A segunda forma de nomear o alcadieno é quando as duas ligações duplas não têm
outro lugar para serem alocadas. Nesse caso desse exemplo aqui, as duas ligações duplas estão em uma posição onde, se eu trocar a ligação primeira pela ligação segunda, não vai mudar nada, né? Não tem outro espaço aqui para estar mudando essas ligações. Nessa situação, o que você faz? Coloca também o prefixo de acordo com a quantidade de carbonos, né? 3 carbonos, o prefixo é prop, né? Agora, entre o prefixo e o infixo, você coloca a letra A entre, né, o prefixo e o infixo. Isso acontece quando o alcadieno tem duas ligações duplas e essas duas ligações duplas não podem ser mudadas de lugar. Se mudar, não vai interferir em nada na estrutura aí do alcadieno. O terceiro exemplo, né, de alcadieno, a gente também já viu, é quando as duas ligações duplas estão na extremidade da cadeia carbônica. Ela tem uma no início, uma ligação dupla, e tem outra ligação dupla no final, como aqui nesse exemplo. Nesse caso, você pode numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né, que não vai interferir aí no nome do alcadieno. Ah, você precisa numerar? Precisa numerar. Você só não precisa numerar nesse exemplo aqui, quando as ligações duplas elas não têm outro local para serem alocadas. Nesse exemplo aqui, tem a possibilidade de trocar a ligação dupla aí para as ligações simples, tá? Então, você numera os carbonos. Numerou os carbonos, nesse exemplo aqui, que as ligações duplas estão no início e no final, você pode numerar de trás para frente, de frente para trás, que o nome do alcadieno continua sendo o mesmo. E aqui a gente tem alguns exemplos de alcadienos, né? Vocês podem aí, posteriormente à aula, dar um pause e dar uma lida. Como também vocês podem ver isso aí no PDF que eu sempre mando para vocês, né? Após as aulas, o material da gente. Bom, vimos alcano, alceno, alcino, alcadienos. Agora vamos ver os ciclanos, também conhecido como cicloalcanos, tá? Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos saturados. O que é saturados? Só tem ligações simples, ou seja, são compostos formados apenas por átomos de hidrogênio e carbono também, porque ainda estamos falando de hidrocarbonetos, tá? Cadeia agora fechada. Repara, ciclanos, cicloalcanos. Ciclo, lembra? O que é cíclico é o que remete a algo fechado, tá? Acíclico, algo aberto. Cíclico, fechado. Pois bem, os ciclanos, eles são hidrocarbonetos normalmente, né? Carbono e hidrogênio. Só tem ligações simples na sua estrutura, porém a cadeia deles é fechada. Gente, desculpa esse erro de português aqui. Acrescenta só. Esse hack tá desnecessário, tá? Pois bem, daí, como é que vamos nomear os ciclanos? Muito simples, também temos essa regrinha aqui, tá? A única coisa que muda para os ciclanos é que antes do prefixo, né, que é contar os carbonos, você vai acrescentar a palavra ciclo. Somente isso e segue normalmente. Como normalmente segue aí o infixo dos alcanos, olha, ciclo alcanos. Então, o infixo para os ciclanos é o mesmo dos alcanos. Por quê? Justamente por conta da presença aí da ligação simples, né? Alcanos é o quê? São ligações simples. Ciclanos também são ligações simples. Então, o infixo para ligações simples é o AN. Como ficaria, então, o nome aqui desse cicloalcano? Olha só. Ciclo, que a gente acrescenta, né? Ciclo. Quantos carbonos tem? 4. Met, et, prop, but. But tá aqui, 4 carbonos, ok? O AN tá aqui, porque ligações simples. E o sufixo permanece o mesmo, porque ainda estamos falando de hidrocarbonetos, tá, gente? Ok? Aqui tem só
uns exemplos para vocês relembrarem o que é uma cadeia fechada, o que é uma cadeia aberta, tá? Essa cadeia aqui, fechada, ela não está aberta porque eu estou conseguindo ver os compostos que a constituem, não, tá? Uma cadeia fechada, ela sempre vai ter a formas geométricas, tá? Triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, tá? Todas as cadeias fechadas, elas vão ter essa forma aí. As cadeias abertas, elas sempre vão ser linear. O máximo que pode acontecer com uma cadeia aberta é ela ter uma ramificação. O que é uma ramificação? Nesse caso aqui, tá vendo? CH2, que eu tô com o laser bem em cima, poderia ter um traço aqui, representando uma ligação, né? E ter aqui um outro CH2, por exemplo. Um pouquinho mais para baixo, ter outro traço e ter outro CH, né? Tem umas ramificações de outros compostos aqui, tá? Mais para cima, para baixo, para o lado, mas sempre a cadeia principal ela vai ser linear, ok? Cadeias fechadas sempre vão ter aí o formato de formas geométricas. Nesse caso aqui dos ciclanos, se a gente tivesse presencial, ao vivo, ia pedir para vocês me darem o nome desses dois compostos aqui cíclicos, mas como estamos aqui, eu vou mesmo falar para vocês. Olha, esse da esquerda aqui é um ciclo, tá? É um cicloalcano? É um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. É um ciclano? Só tem ligações simples, tá vendo? E pronto. O que a gente faz para dar nome para ele? Ciclo. Quantos carbonos tem? 6. 6 é o quê? X, ligações simples, an, sufixo O. Seria um ciclo hexano. Esquerda. Direita tem 5 carbonos. Seria ciclo pentano. Ciclo hexano direita, esquerda, desculpa, ciclo hexano esquerda, ciclo pentando direita. E aqui as formas geométricas que eu disse para vocês que os cicloalcanos podem se apresentar. Triângulo, retângulo, esqueci o nome dessa forma geométrica, hexágono. E aqui, tá vendo? Por que mostra esse esqueleto aqui? Justamente o nome é esse, tá? Esqueleto. Porque em cada quina da forma geométrica, cada quina dessa aqui vai ter, né, a presença de um carbono, para vocês não esquecerem. Como que eu vou saber que é um hidrocarboneto se eu não estou vendo nenhum composto, não estou vendo nenhum elemento químico aqui? Pois bem, aí você abre essa cadeia, tá? Colocando carbonos em todas as extremidades aqui das formas. E como você já sabe, todo carbono faz 4 ligações. Então, a gente precisa sempre colocar, olha, os hidrogênios para, né, estabilizar aí o composto, no caso, o carbono, com suas 4 ligações. E aí, tem os 3 carbonos aqui nesse cicloalcano, logo o nome é ciclopropano. Aqui temos 4 ciclobutano, temos 5 ciclopentano, temos 6 ciclohexano, tá? E aqui tem algumas aplicabilidades dos ciclanos, gente. E a maioria dos compostos hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles são ou tóxicos, inflamáveis, ou apresentam algum tipo aí de periculosidade, tá? Eles são bem perigosos. Bom, alcano, alceno, alcino, alcadieno, cicloalcano, cicloalceno agora.
É o sexto subgrupo dos hidrocarbonetos, tá, gente? E a diferença dos cicloalcenos ou ciclenos para os ciclanos é justamente aí a presença da ligação dupla. São hidrocarbonetos também formados por hidrogênio e carbono, apresentam aí na sua estrutura uma ligação dupla, tá? E tem aí sua cadeia cíclica, cadeia fechada, ok? Então, como vocês podem perceber aqui no exemplo, é um hidrocarboneto, ok, a cadeia está fechada, ok, e tem a presença aqui de uma ligação dupla. Como que a gente vai dar o nome também para um cicloalceno? É justamente da mesma forma para o cicloalcano. Antes do prefixo, você coloca a palavra ciclo. Ciclo, prefixo, seguido do infixo, que nesse caso, o infixo para os cicloalcenos vem também dos alcenos, que são caracterizados justamente pela presença da ligação dupla. Como ficaria, então, o nome desse hidrocarboneto do tipo cicloalceno? Olha aqui, ciclo tá aqui, certinho. 4 carbonos, but também, infixo em e sufixo o. Ciclobuteno. Não tem muita dificuldade não, tá? Aqui também tem alguns exemplos. Tá vendo? A cadeia fechada. E aqui a cadeia exemplificando quem são os constituintes das esquinas da forma geométrica, né? Do ciclo. E aqui temos o ciclopropeno, que ele é o mais simples de todos os ciclenos, né? O ciclopenteno é utilizado como monômetro na síntese de plásticos. O ciclobuteno, utilizado na síntese de polímeros e compostos orgânicos. E os ciclohexanos são intermediários em vários processos industriais. Pois bem, não tem nenhuma dificuldade esse finalzinho aí de entender o ciclo. Na próxima semana, provavelmente, a gente vai iniciar uma nova etapa aí dos nossos conteúdos, que são as funções orgânicas oxigenadas, tá? Lembram que temos funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas nitrogenadas e tínhamos os hidrocarbonetos, as 3 funções orgânicas? Pois bem, próxima semana a gente começa aí uma nova fase. E não esqueçam que, só passando aqui, a aula já tá pronta, viu, gente, na próxima semana. No final dos slides tem exercícios, né? Com as respostas já corretas com gabarito. Tá vendo? Tem até vários exercícios aqui já de cicloalcenos, cicloalcanos. E tem as respostas. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. A aula simples, objetiva, né? Eu acho bem legal esse processo também. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima semana. Beijo, gente!